Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração, sábado abençoado. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para nos conceder uma oportunidade, se inscreva, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Peço a você para deixar o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. E meus amigos, neste vídeo a gente vai falar sobre vários assuntos aí dentro e fora de campo. Hoje tem um jogo decisivo aí para o Vasco da Gama contra o Madureira às 15h30 da tarde. Vamos falar sobre a situação de política e também sobre reforços, jogadores chegando, outros sendo oferecidos aí ao Vasco da Gama. Antes, meus amigos, eu gostaria de passar um informativo para vocês. Vocês sabem que o nosso canal tomou um strike aqui do YouTube e ficaremos 3 meses sem fazer live neste canal. Eu peço a gentileza de cada um de vocês que se identificam com o nosso trabalho. A gente tem mais de 60 mil inscritos aqui nesse canal principal, para você se inscrever no outro canal. É importantíssimo a sua inscrição, porque por lá iremos fazer a nossa live. Então, meus amigos, na descrição deste vídeo e fixado nos comentários, deixarei o link do novo canal para vocês poderem se inscrever, tá bom? Bom, meus amigos, com relação Vasco da Gama e Madureira, jogo importantíssimo hoje no estádio Los Lários, lá em Xerém, às 15h30. Olha, o calor vai ser forte lá em Duque de Caxias. Baixada Fluminense aqui hoje com tempo aberto. Jogo de 6 pontos, o Madureira vencendo, coloca os pés aí nas semifinais da Taça Guanabara. O Vasco vencendo, coloca aí, embola o campeonato, melhor dizendo. O Vasco fica ali um ponto ali do Madureira, que é o 5º colocado hoje com 9 pontos. O Vasco da Gama hoje é o 8º colocado. O Vasco que está com 5 pontos e é momento de vencer. Bom, o nosso técnico, o Marcelo Cabo, poupou alguns jogadores para a partida de hoje, que são eles: Léo Matos, Leandro Castan, André e Thales Magno. O caso mais grave é do MT, que está com edema ósseo na vértebra lombar L5. E é o seguinte, meus irmãos, a grande novidade para a partida de hoje é Germancano. Germancano confirmado na equipe titular do Vasco da Gama. E a outra novidade aí é o Matias Galhardo, novo jogador aí, meio-campista paraguaio, que vai entrar no lugar do Juninho, que mais uma vez nos decepcionou na última partida. Meus amigos, a provável escalação do Vasco da Gama: Lucão, Tenório, Miranda, Graça e Zeca, Bruno Gomes, Matias Galhardo, Carlinho, Marquinho Gabriel, Peck e Cano. Vamos torcer aí para o Vasco da Gama. A gente vai fazer a live a partir das 2 horas lá no canal alternativo. Então se inscreva. Meus amigos, com relação à política do Vasco,
Primeiramente, parabenizar o Levenciano, que ontem se insurgiu pelo fato do Vasco ter ficado aí de fora do rol dos clubes formadores aí da CBF. Uma vergonha o que estão fazendo com o Vasco. Com relação aí aos processos, a gente aguarda o julgamento aí do dia 6, o recurso do Levenciano e do Monteiro, e a ação dos Templários aí em breve terá julgamento aí no agravo de instrumento, certo? Bom, essa semana a gente sabe aí que os roxinhos ficaram literalmente nervosos com uma liminar aí do Mussa que caiu, que a meritíssima, a Flávia Romano Rezende, da 17ª Câmara Civil, concedeu. Então, é o seguinte, meus amigos, é aguardar e estamos confiantes, certo? Essa liminar que caiu aí essa semana aí, diz que o TJ não é o território deles. Com relação a reforços, meus amigos, após a apresentação aí do Léo Jabá ontem foi apresentado, grande festa lá na Vasco TV, o 5º reforço vascaíno para essa temporada. Até aqui o Vasco tinha contratado o Zeca, o Hernando e o Marquinho Gabriel, né? Melhor dizendo, 4º reforço, Léo Jabá. O Vasco agora acertou com o Morato passou nos exames médicos ontem e será o 5º reforço aí do Vasco da Gama. O Vasco deixou tudo encaminhado aí com o Matheus Jesus, né, jogador aí da equipe do Corinthians, né, um jovem atleta aí, e entre Corinthians e Vasco tudo certo, e esse deve ser o próximo reforço aí do Vasco da Gama para a sequência aí da temporada. Meus amigos, jogadores sendo oferecidos aí para o Vasco da Gama, mas o Vasco da Gama está esbarrando na situação financeira. A situação do Hernandes lá no São Paulo é um exemplo disso. É um jogador que sonha em vestir a camisa do Vasco, é vascaíno desde criança, um jogador que ainda é muito promissor, que está sem espaço lá com o Hernan Crespo lá no São Paulo. O São Paulo até pagaria parte do salário dele, mas ainda, mesmo dividindo os salários, está aquém daquilo que o Vasco pode pagar. Mas a gente salienta aqui mais uma vez que o Hernanes quer jogar sim no Vasco da Gama. E ontem surgiu a situação aí do menino maluquinho, do Luan, que é um jogador que está aí sem clima lá no Japão, tá doido para poder voltar para o Brasil. Foi oferecido aí para alguns clubes, entre eles o Vasco da Gama, mas é aquela mesma situação. O Vasco esbarrando aí na situação econômica, sem poder fazer aporte financeiro. Mas fica aí a notícia para vocês. Seria um belíssimo reforço aí para o Vasco da Gama. O Vasco que vai ter uma sequência muito difícil, Copa do Brasil, estadual e Série B, então precisa se reforçar. Meus amigos, essas foram as notícias do Vasco. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!